Falar um pouquinho de golpes digitais, senhor Macalossi. Sabe que o pessoal está na descontração do carnaval, acaba virando alvo muitas vezes, seja por telefone, seja pelo aplicativo do celular. Vamos conversar com quem entende, com quem criou, né, quem foi o primeiro titular, se bem me lembro, da Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Está em linha conosco, especialista em investigação digital, delegado de polícia, delegado Emerson Vento, seja bem-vindo, um bom dia, obrigado pela atenção aqui à Band. Bom dia a todos os ouvintes da Band, prazer falar contigo, Osiris, e também com o Macalossi, claro, com todos os ouvintes aí que estão acompanhando a gente nesse carnaval. Obrigado por estar conosco agora em meio feriado, né? O senhor sempre foi uma referência, instalou, construiu a primeira delegacia de crimes cibernéticos e de lá para cá muita coisa evoluiu. Os bancos evoluíram na segurança, né? As portadoras também, mas as quadrilhas acabam se aperfeiçoando. A gente continua recebendo ligação no celular, continua recebendo SMS com links, né? Qual é o principal desafio hoje da Força Pública que trabalha contra essas quadrilhas, delegado? Na verdade, o que a gente faz é justamente com base naquilo que chega ao nosso conhecimento, né? Então, é importante que as pessoas hoje possam registrar os fatos. A gente tem um número divulgado recentemente pela Secretaria de Segurança, tratando sobre um número médio aí de 50 ocorrências diárias, mas a gente sabe, Osiris, que esse dado é um dado ainda pequeno, porque nós temos um processo de subnotificação. Isso não é só do estado do Rio Grande do Sul, é de vários outros estados, onde a gente precisa realmente conscientizar as pessoas, não só da parte preventiva, mas também de registrarem as ocorrências, trazerem informações para que a gente possa justamente evoluir mais a investigação. Um bom registro de ocorrência tem aí uma chance de sucesso na investigação bem maior. Sim, a importância de superar aquela vergonha de ser alvo de um golpe digital, fazer o registro online, porque ele vai além da estatística, não é, delegado? Sim, é importante. Hoje, por exemplo, você tem vários tipos de golpe que entram de maneiras diferentes. Vítimas são, de certa forma, cooptadas pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensageria, e muitas vezes tem vários tipos de aplicação sendo utilizados pelos criminosos nessa interação. Tudo isso é importante para que a investigação saiba desses detalhes e possa buscar informações. Tem algumas aplicações que ainda estão situadas fora do Brasil e que não têm escritório no Brasil. Isso dificulta um pouco mais a questão da busca da investigação, precisa trabalhar o protocolo de cooperação, seja pela Polícia Federal ou até mesmo pelo Ministério da Justiça, para buscar informações numa investigação, por exemplo. Delegado, é seguro atender o telefone hoje em dia? Olha, na verdade, o que a gente mais vê e mais ouve são justamente pessoas referindo que recebem ligações que não falam nada, tá? Ligações que muitas vezes são direcionadas supostamente a informar que nossa conta teve uma transação suspeita. Dessas primeiras que não falam nada, geralmente são centrais telefônicas do crime, testando para ver se o telefone está ativo, para justamente ter uma nova comunicação, ou são processos de verificação de validade de telefone feito por centros comerciais de marketing, para poder gerar... Mas o receio de muita gente, delegado, é de que essas ligações, elas envolvam a possibilidade tecnológica de captura de voz. Sim, isso é verdade ou é mito, delegado? Sim, não é mito, não. É uma possibilidade bem coerente, tecnicamente possível, de você ter uma gravação de voz e depois fazer, com uso de inteligência artificial, a modificação de texto e como se fosse eu falando. Então respondendo, é melhor não atender a ligação, é isso? Se desconfiar, eu sempre digo, Osiris e Macalossi, que é importante que as pessoas tenham no telefone um identificador de chamadas relacionado à questão de identificação de fraude ou não.
Tem alguns até gratuitos aí na internet, como Truecaller. Claro que tem a versão paga também, mas que identificam exatamente o que é spam, o que é fraude, o que já foi identificado, foi denunciado por alguém como fraude, por exemplo. E ajuda até a gente ali na hora já bloquear também aquele número telefônico, né? Sim, porque geralmente as operadoras têm também. O meu, por exemplo, ele avisa, bota ali tentativa de golpe ou suspeita de spam, né, que aparece, né? Isso, seria um adendo. As operadoras têm evoluído nisso também, até por uma exigência da Anatel, mas é importante também que tenham outros meios de identificação, né, dessa possibilidade de fraude. Além disso, aquele registro lá no telefone impedido nacionalmente para que a gente não receba ligações indesejáveis. Sim. E a polícia tem evoluído tecnologicamente? Tem sido feito investimento nesses processos, delegado? Eu tenho acompanhado isso até, Osiris, em razão da minha pesquisa até de mestrado e doutorado, que eu defendi em 2023, doutorado. Sim, o senhor tem um livro também, né? E acompanhando a evolução disso no Brasil. Então, hoje no Rio Grande do Sul, de uma delegacia, que eu fui primeiro titular, como você referiu aí, para um departamento, que hoje tem 4 delegacias lá, e também outros estados. O Pará foi o primeiro que colocou um departamento na sua Polícia Civil. Nós temos Maranhão também com uma estrutura de departamento, Minas Gerais, São Paulo com uma estrutura de divisão, mas hoje, basicamente, todos os estados, os que não tinham em 2023, quando eu tinha terminado minha tese de doutorado, hoje já tem, por exemplo, Ceará, já tem, o Rio Grande do Norte já tem, o Acre já está criando uma estrutura. Então, o Brasil todo está preocupado com isso pela migração que houve. A gente não tem ainda a versão 2026 do Anuário de Segurança Pública, mas o de 2025 traz aí dados que confirmam essa migração, de certa forma, dos crimes para a internet e, indiretamente, a necessidade das polícias se reestruturarem, qualificarem os dados cada vez mais. E a gente está vendo, vocês noticiam todo dia aí também, operações policiais que são realizadas não só pelo departamento estadual aqui, mas também por delegacias, como a terceira delegacia de Canoas, que é uma das que mais fez operações nessa área até o presente momento, mas focados justamente nessa criminalidade cibernética. Tem aumentado o número de captura e sucesso dessas quadrilhas com as ferramentas que se tem hoje? Com certeza. Hoje a gente tem aí uma possibilidade de evoluir cada vez mais. Eu sempre digo que nós, da polícia, nós precisamos interagir cada vez mais com o setor privado, que é o primeiro que atende esses incidentes e ataques cibernéticos, então sabe como os criminosos estão agindo, qual é a metodologia, qual é a prática, quais são os meios empregados, para que a gente possa justamente conhecer isso e aplicar na investigação digital. E esse é um processo que a gente está cada vez discutindo mais. Inclusive, no final do mês aqui no Caldeira tem uma conferência focada em investigação digital. Mais de 40 palestras com esse enfoque, Osiris. Investigação digital, como é que ela acontece fora do Brasil, ou seja, como é que o FBI, o Serviço Secreto americano, estão trabalhando com isso, e também no Brasil, experiências das mais diversas nesse enfrentamento à criminalidade, que também é organizada na internet. Isso é importante dizer. O crime organizado também entendeu que a internet é um meio muito grande de obtenção de valores ilícitos. Sim, mas hoje não tem mais anonimato na internet, não é, delegado? Então, existe um processo de anonimicidade, mas existem ferramentas, inclusive na Deep Dark Web, e metodologias que permitem a desanonimização das informações, ou seja, da gente poder chegar a uma autoria de um crime. Às vezes, a complexidade, por exemplo, Deep Dark Web é bem maior, naturalmente, exige um conhecimento policial bastante específico, mas eu diria que hoje nós temos a possibilidade, uma chance muito grande, se nós nos dedicarmos e conseguirmos aprender essas metodologias, né, que eu digo no sentido geral,
de apurar a autoria e conseguir provas também, que é o importante nessas investigações mais qualificadas. O Delegado, Brasil registrou um crescimento no número de casos de golpes digitais, isso calculado aí por alguns organismos internacionais. O esforço de contenção não tem sido improdutivo até aqui? Na verdade, Macalossi, o que eu vejo assim no Brasil é que nós temos, isso está bem claro, é que nós temos 27 unidades federativas, 26 estados e o Distrito Federal, que têm políticas próprias, né? Nós temos o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem, de certa forma, um direcionamento para isso, mas não tem ingerência sobre os estados. Então, isso faz com que cada estado atue na política administrativa de maneira diferente. Essa descentralização é negativa, então? Quer dizer, não há uma política unificadora? Eu vejo um grande potencial de melhorar bastante se nós tivermos uma centralidade operacional e administrativa, não só de inteligência, porque é o que está faltando, né? Nós vemos justamente uma discrepância muito grande nos estados nessa atuação. Tem estado que tem delegacia, tem estado que tem departamento. É claro que isso vai, como eu falei, da questão da política administrativa do estado, né? Isso também é questão do investimento em qualificação, do investimento em estrutura. Hoje em dia é uma decisão no âmbito do Estado, não é uma decisão necessariamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem sim a responsabilidade de fomentar isso, acho que é importante dizer isso. E esse fomento também, no meu ponto de vista, está carente hoje. Sim, tem que investir em formação de pessoal, porque o policial que investiga esse crime ele é diferenciado, né? Com certeza, na verdade... lá em 2008, 2009, quando a gente fez aqui no estado do Rio Grande do Sul as primeiras formações nessa área, a gente via que de turmas, foram mais ou menos 20 turmas, de cada turma de 30 a 40 alunos, um ou dois acabavam continuando nesse processo investigativo. Ou seja, um número bastante baixo, mas foi, naquele momento, um processo de início de solidificação dessa necessidade da investigação digital. E hoje, quando a gente faz uma formação, a gente vê também, ou seja, de 30, 4, 5 policiais acabam indo em frente nesse processo investigativo. Então, a qualificação ela tem que ser constante, permanente, tanto é que na Academia de Polícia do Rio Grande do Sul, já na formação, tem pelo menos algumas horas aulas nessa área temática também. Ou seja, tinha que aumentar o currículo, então, né? Na verdade, tem que não só aumentar o currículo, né, já das academias de polícia. Estive recentemente numa reunião de todos os diretores da academia de polícia ali em Santa Catarina, num evento em dezembro, e falei sobre essa necessidade, claro, de formação, mas o mais importante é a formação continuada. Depois que o policial entrar, ter não só noções básicas de tecnologia, mas noções de busca de dados com plataformas que cuidam desses dados através ou seja, de uma requisição, através de uma ordem judicial, ou seja, o que a gente chama de plataforma law enforcement, que são várias em todo o mundo, mas também de ferramentas e meios para compreender esses dados. Hoje a gente precisa não só cruzar dados de telefonia, telemática, informática, setor bancário, fiscal, porque é uma investigação que trabalha com dados. Então, naturalmente que ferramentas de business intelligence hoje são importantes para a qualificação da investigação digital. O senhor falou da rede, o país se estruturando. Essa rede hoje, ela é integrada, o que acontece lá no Acre, no Amapá, no Rio Grande do Norte, está integrado com o que acontece aqui? Não necessariamente. Não, ainda existe uma discrepância nesse sentido também. É uma discussão que eu também, que eu fazia bastante quando fui presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia, porque a gente ainda tem essas discrepâncias. Então, alguns estados têm a conexão por utilizarem os mesmos sistemas, mas quando são sistemas diferentes, a troca de informações ela se dá de uma maneira mais não tão qualificada, por assim dizer. O que vale hoje, isso foi bem evidente na entrevista que eu fiz com vários policiais de todo o Brasil,
é que a questão informal ainda é a mais efetiva e prática. Então, o fato de eu conhecer policiais de 27 unidades federativas facilita bastante a questão da troca de informações. Seguidamente, cada dia eu recebo contato de policiais. Conhece alguém de tal lugar, conhece alguém desse outro lugar, para troca de informações. Essa informalidade ela ainda é mais efetiva do que a formalidade, infelizmente. E quando a gente olha para fora, qual é a polícia referência nossa hoje, né, nesse tipo de investigação digital? É Interpol, é inglesa, americana? Onde é que a gente tem que se espelhar? Eu sempre cito, assim, eu tenho uma conexão bastante forte com a polícia da Itália, também com a polícia da Espanha e com os Estados Unidos. Tanto é que nós vamos ter agora, nessa conferência de final de fevereiro, a participação de um membro do Serviço Secreto americano falando da força-tarefa de combate aos crimes eletrônicos em Miami. Então, a gente traz essa experiência para cá para ver como eles estão trabalhando nesse sentido. Eu diria que hoje são essas 3 referências, assim, e claro que a gente também interage muito com profissionais, ou seja, profissionais que se destacam, palestram em eventos internacionais, acabam sendo o nosso contato para troca de informações, de dados qualificados, ou de metodologias também qualificadas na investigação digital. As plataformas hoje, elas já têm um outro entendimento e estão colaborando mais com as investigações? Muito. Na verdade, cada uma delas age de acordo com o seu entendimento, mas eu digo que existe um mínimo de padrão, então Google, Meta e várias outras, né? Ou seja, tem uma plataforma, por exemplo, a Codex, que engloba inúmeros players nessa área, como Binance, Discord, Roblox, entre outros, e tem procurado justamente auxiliar bastante. Então, hoje, por exemplo, para a gente conseguir um dado do Discord, que muita gente fala que seria uma plataforma que deveria ser banida, etc. e tal, o Discord talvez seja uma das plataformas que mais colabora com as forças de lei no Brasil. Então, isso a gente leva muito em conta para a obtenção do dado de maneira rápida, de maneira célere, porque muitas vezes se envolve também, por exemplo, um ataque a uma escola, um ataque a uma pessoa vulnerável, dentre outros aspectos. Então, tem tido, sim, uma colaboração, uma evolução, embora, como eu referi anteriormente, às vezes as plataformas estão só fora do Brasil e não querem cumprir a legislação brasileira, isso nos obriga a trabalhar pelo processo de cooperação internacional. E quando o crime digital passa pelos paraísos fiscais, as Ilhas Caimãs, esses processos todos, existe colaboração? Tem como penetrar nessa área mais nebulosa? Na verdade, aí fica bem mais complicado. Exige aí não só uma cooperação, mas uma busca de parceria com a Polícia Federal, nesse sentido, para buscar essas informações, tentar buscar essas informações. O que a gente tem hoje também, uma possibilidade, muitas vezes, de conseguir alguns dados informacionais desses paraísos fiscais até em fonte aberta, por ter tido algum tipo de vazamento. Isso auxilia até direcionar uma investigação, embora o uso possa ser Mas aí precisa de questionado. cooperação internacional, né, delegado, inclusive? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Precisa também de cooperação internacional, no caso. Precisa. Na verdade, E a Polícia Federal tem interlocução? Presumivelmente sim, né? Mas sim. Mas aí precisa de um acordo. Inclusive nessas plataformas, né, de e-mail, etc. e tal, que muitas vezes prometem uma privacidade, a gente, através de cooperação internacional, no 24/7, que é uma conexão da Polícia Federal, muitas vezes a gente consegue as informações para agregar na investigação digital. E em outros casos, a gente precisa fazer o procedimento de cooperação penal internacional via Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí isso prevê um encaminhamento de documentos traduzidos e que chegam a um juiz do país destinatário, e esse juiz é que vai decidir se vai ter o processo de colaboração ou não.
Essa é uma média que foi estipulada, que eu tenho visto com o pessoal do DRCI do MJSP, assim, de mais ou menos 10 meses, 14 meses muita coisa. De retorno. Um retorno bastante demorado. Não é ágil isso, né? Não é ágil porque passa por vários processos não só de cooperação, mas de análise, né? Ou seja, é analisado pelo Ministério, analisado lá na chegada, o retorno também é analisado, então é um processo mais burocrático, por assim dizer. E é isso, Osiris, que a Convenção de Budapeste, que foi recentemente adotada pelo Brasil, que é lá de 2001, a vigente desde 2004, que o Brasil não queria aderir. Essa convenção, ela na verdade, ela tem o intento de suprir esse tipo de carência. Não só na questão da legislação penal, que deve passar por alguma discussão constante no Congresso Nacional, mas a questão da cooperação policial e processual também passa agora pela Convenção de Budapeste, que prevê mecanismos mais fáceis para isso. Delegado Emerson Vente, especialista em investigação digital, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, um bom trabalho, conte com os nossos microfones e até um próximo contato. Eu que agradeço. Osiris, se me permite, bem rapidinho, eu fiz um guia de orientação para as vítimas quando forem vítimas de crime. É guiadeevidências.com.br. Toda vez que você for vítima de algum crime... Guiadeevidências.com.br, né? Isso. É o site que eu criei a partir, né, de pesquisas acadêmicas, justamente para orientar vítimas de como agir. Tá certo. Obrigado, delegado. Bom trabalho e até um próximo contato. Até mais.